Olá, pessoal! Estudaremos a história e geografia do município de Nova Iguaçu, conhecimentos gerais deste município. Faremos algumas questões para estar fixando o conteúdo, tá? Iremos também estudar por partes, beleza? Então é importante, para você acompanhar o lançamento de novos vídeos desta playlist que você se inscreva no canal e ative o sininho. Além disso, eu disponibilizo para venda simulados contendo questões autorais com gabarito comentado no formato de e-book sobre essa temática, entre outras, tá? Como também a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores de Nova Iguaçu. Os links estão na descrição deste vídeo. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre conhecimentos gerais do município de Nova Iguaçu, começando pelos aspectos históricos, segundo o estudo socioeconômico emitido pelo TCE, referente a 2021. Bom, o município, inicialmente, ele fazia parte da capitania de São Vicente. Lembrando que na época da colonização, a América Portuguesa ela foi dividida em lotes de terra pelos portugueses, Então, esses lotes de terra chamavam-se capitanias hereditárias. E nós tivemos aqui a capitania de São Vicente. Essa capitania ela foi doada a Martim Afonso de Souza em 1532. E com a expulsão dos franceses, em 1565, essa capitania, que era a capitania de São Vicente, passou a se chamar Capitania do Rio de Janeiro. Bom, a colonização da região ela começa pela doação de sesmarias. Para quem não lembra, sesmarias também são pedaços de terra, lotes de terras, que eram distribuídos para alguém, para que essa pessoa que recebesse, o beneficiário em questão, ele cultivasse aquelas terras. Então a colonização começa com essa doação de sesmarias, a beneficiários, e a do Iguaçu coube a Brás Cubas, Antônio Vaz e Manuel Ribeiro, entre outros. Então quando a gente fala em colonização de Iguaçu, nós temos esses nomes, Brás Cubas, Antônio Vaz e Manuel Ribeiro, são alguns dos citados aqui no estudo socioeconômico. Em 1637, foi criada uma freguesia chamada de Nossa Senhora do Pilar, que hoje é Duque de Caxias. Depois de alguns anos, após a criação da freguesia Nossa Senhora do Pilar, foi fundada uma povoação chamada de São João Batista de Trairaponga, que hoje é conhecida como São João de Meriti. E bem mais tarde surge um templo no então chamado Arraial de Machambomba, que recebe a denominação de freguesia de Santo Antônio Jacutinga. Mas foi em 1833 que a povoação de Iguaçu elevou-se à categoria de vila e se emancipou via decreto, um decreto geral de 15 de janeiro de 1833, que passa a compreender territórios das freguesias de São João de Meriti e Nossa Senhora do Pilar. Isso foi instalado em 29 de julho desse mesmo ano, que foi em 1833. Então, por que o estudo socioeconômico cita a criação da freguesia Nossa Senhora do Pilar, que hoje é Duque de Caxias, e também a criação da povoação de São João Batista de Trairaponga, que hoje é São João de Meriti? Ele cita essas criações, tanto da freguesia quanto da povoação, porque mais tarde, bem depois, anos depois, nós temos a emancipação da povoação de Iguaçu, que para se torna vila via decreto. E essa emancipação, ela faz com que haja a incorporação desses territórios. Incorpora-se as freguesias de São João de Meriti e Nossa Senhora do Pilar. Bom, no entanto, em 1833, nós tivemos a emancipação da povoação de Iguaçu, que se tornou vila e incorporou outros territórios. Em 1835, 2 anos depois, a Assembleia Legislativa da província extinguiu o município. E aí o seu território se dividiu entre os municípios de Vassouras e Magé. Então a Vila Iguaçu, ela fica nessa condição por pouco tempo, apenas 2 anos, tá? Porque logo ela tem essa extinção do município via decisão da Assembleia Legislativa. E aí o território divide-se, entre Vassouras e Magé. E nós temos também uma nova norma que determina que as freguesias de Iguaçu, Macapicu, Jacutinga e Pilar ficassem provisoriamente integradas às terras de Niterói. Essa nova norma ela foi implantada em 1836, um ano depois da extinção do município. Então, extingue-se o município, você tem ali a divisão do território entre Vassouras e Magé. Um ano depois, você tem essas freguesias que eu citei, freguesias de Iguaçu, Macapicu, Jacutinga e Pilar, integrando-se a Niterói. Contudo, antes que aquele ano acabasse,
Que ano que ele está falando aqui? 1836. O município foi restaurado pela mesma Assembleia Legislativa que decretou a extinção do município, só que em 10 de dezembro, por meio de uma lei chamada Lei número 57. Então, nós tivemos em 1835 a extinção do município, a distribuição do território entre Vassouras e Magé. Depois, um ano depois, em 1836, foi criada uma nova norma que determinou que algumas freguesias elas ficassem integradas a Niterói. E ainda naquele ano, em 1836, nós temos a restauração da condição de município a Iguaçu. Por alguns anos, foi notável o progresso na região, o desenvolvimento da região. No entanto, lá pela metade do século XIX, Iguaçu passou por um período de decadência, de declínio. Bom, nós tivemos a construção de uma estrada de ferro que acabou provocando o surgimento de povoações, vilas e cidades à margens, né, de Iguaçu, de Nova Iguaçu. E aí as condições desfavoráveis que você conseguia, que era observada na antiga vila de Iguaçu, fizeram com que em 1891 se transferisse a sede do município para uma outra localidade, que foi para a localidade de Machambomba, à margem da via férrea. Ao adquirir fóruns de cidade em 1916, seu nome foi mudado para, finalmente, Nova Iguaçu, como nós conhecemos hoje. Então, resumindo, por conta de algumas condições desfavoráveis apresentadas, né, por Iguaçu, nós tivemos a mudança da sede para um outro local, que foi para Machambomba, né, que ficava ali à margem da via férrea. E aí, em 1916, esse território passa a ter esse fórum de cidade, né, adquire fóruns de cidade e passa a ser chamado de Nova Iguaçu. Um produto ele tem destaque na história de Nova Iguaçu, que foi a laranja. A laranja ela aparece nas pautas das exportações desde o ano de 1891. Mas o período áureo, o período de maior destaque, de maior progresso da citricultura foi, na verdade, na década de 30. De 1930 a 1940, Nova Iguaçu foi chamado de cidade perfume. Por que esse nome? Porque as laranjeiras em floração, elas emitiam um odor, né, que perfumava todo o roteiro das ferrovias. No entanto, com a Grande Guerra, as exportações foram interrompidas e os laranjais cederam lugar às atividades industriais. Então aí nesse momento nós temos um declínio, né, da citricultura. Bom, o território de Nova Iguaçu foi sucessivamente desmembrado para a formação de novos municípios, que foi o caso de Duque de Caxias, que englobava São João de Meriti, em 1943, também de Nilópolis, em 1947, Japeri, Belford Roxo e Queimados, nas décadas de 80 e 90, e Mesquita, em 2000. Então, atenção, porque nós temos municípios que foram desmembrados de Nova Iguaçu. Tá? Que municípios foram esses? Caxias, Nilópolis, Japeri, Belford Roxo, Queimados e Mesquita, que foi o mais recente em 2000. E vale destacar que Caxias englobava São João de Meriti. Além de trazer os aspectos históricos que estão presentes lá no estudo socioeconômico emitido pelo TCE, que é uma fonte oficial e que deve ser estudada, eu também trouxe as informações presentes no portal da Prefeitura de Nova Iguaçu, que também é uma fonte oficial, tá? Então é importante que nós façamos essa pesquisa junto a portais oficiais, junto a registros oficiais, como os estudos socioeconômicos, os portais das prefeituras e também junto ao IBGE. Então vamos lá, segundo o portal da Prefeitura, o município de Iguaçu foi criado no dia 15 de janeiro de 1833, então o aniversário de Nova Iguaçu, comemora seu aniversário de Nova Iguaçu em 15 de janeiro, que foi a data que ele foi criado, com sede instalada de margens do rio Iguaçu. Então o que fez ter esse nome? Né, o nome Nova Iguaçu, posteriormente nós tivemos Nova Iguaçu, né, inicialmente a povoação Iguaçu, foi por conta desse rio Iguaçu, né, que serviu de inspiração para o seu nome. Ele surgiu a partir da Vila de Iguaçu, uma localidade que desde o século XVIII era utilizada como pouso de tropeiros que faziam um caminho de terra firme. Então, inicialmente, nós tínhamos a vila, né, a Vila de Iguaçu, como nós vimos, né, anteriormente. Então, primeiramente, nós tivemos a vila. Posteriormente, teríamos essa mudança, né, de vila para município. Bom, ainda em 1822, durante o ciclo do café, foi aberta a Estrada Real do Comércio, né, que em conexão com os portos de Iguaçu permitia o escoamento da produção de cana-de-açúcar e do café plantado nas serras.
Então essa estrada real de comércio que foi criada, ela permitia essa movimentação, esse fluxo com os portos de Iguaçu, né? E essa movimentação também da cana-de-açúcar e do café. É claro que isso proporcionou um progresso a Nova Iguaçu. Lembra que a gente falou desse progresso no slide anterior, né? Nós vimos isso no estudo socioeconômico, que Iguaçu passou sim por um período de progresso, mas depois teve um declínio. Então aqui no portal da prefeitura explica-se por quê, né? Por que esse progresso? Muito por conta dessa estrada real de comércio que permitia essa movimentação, esse escoamento, né, do açúcar e do café. O movimento ele foi tão expressivo que provocou a mudança do status de vila para município. Aqui no portal da prefeitura explica-se também que em 1858 tivemos a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que iniciou o crescimento do arraial de Machambomba. Por conta disso, foi realizada a transferência da sede do município para um novo centro econômico. O estudo socioeconômico ele falava sobre isso, ele falava que houve a transferência da sede do município para a localidade de Machambomba, à margem da Via Férrea. Ele disse isso, que teve essa transferência de sede, sim. E aí, em 1916, Machambomba passa a se chamar Nova Iguaçu. Aí aqui no portal da prefeitura também é dito sobre as laranjas, sobre a citricultura, o plantio de laranjas. Fala que no século XX a principal atividade no município passa a ser o plantio de laranjas. Os pomares de Nova Iguaçu se estendiam por toda a estrada de Madureira, Cabo Sul, Marapicu, alcançando também Itaguaí. E também é falado sobre a Cidade Perfume, Esse título que Nova Iguaçu recebeu ficou conhecido como Cidade Perfume por conta, do cheiro das frutas. E como nós já tínhamos visto, devido à Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a influência da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a explosão demográfica da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E aí o que antes era um motivo de progresso, dando até esse nome de Cidade Perfume, que era o cultivo de laranja, nós tivemos ali um declínio da exportação de laranja. Então, tanto o cultivo quanto a exportação de laranja, eles entraram em decadência, em declínio, o que fez com que a economia da cidade também decaísse e culminou na divisão do território. Porém, em um dado momento, nós tivemos a emancipação do município de Nova Iguaçu, que foi na década de 40, que tivemos esse processo de emancipação. E como nós vimos lá no estudo socioeconômico, o município de Nova Iguaçu ele perde alguns territórios, como Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti. Nos anos 90 ele perde Belfor Roxo e Queimados, também perde Japeri e Mesquita. Aqui ele coloca que Mesquita, tivemos esse desmembramento de Mesquita em 1999. Lá no estudo socioeconômico coloca que foi em 2000. Mas o que eu considero importante aqui é vocês saberem quais foram esses municípios que foram desmembrados de Nova Iguaçu. Isso eu considero importante porque isso pode vir em prova. Bom, vale lembrar que em 1952, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra e também a recuperação da malha ferroviária, a cidade passa por um momento populacional e assume outras funções, entre elas a cidade de cidade dormitório e também de corredor de acesso à capital. Essas informações não estavam presentes lá no estudo socioeconômico, tá? Então, depois de um tempo, Nova Iguaçu ele assume essas funções, passa a se tornar uma cidade dormitório. O que é uma cidade dormitório? São aquelas cidades que habitam uma quantidade de pessoas, de moradores, que se deslocam para outras cidades, para cidades vizinhas, para poder trabalhar ou para estudar. Ou seja, boa parte das pessoas que moravam ali em Nova Iguaçu, eles não trabalhavam ali, eles trabalhavam nas cidades vizinhas. Daí eles só voltavam para casa para dormir, basicamente isso. Hoje, Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense em extensão territorial e o segundo em população, possuindo um dos centros comerciais mais importantes do estado do Rio de Janeiro e um polo que atrai consumidores da cidade e do seu entorno. Trouxe também umas informações gerais que eu consegui no site do IBGE, que é um site oficial. Quando é que a gente comemora o aniversário de Nova Iguaçu? Vimos até nos aspectos históricos, em 15 de janeiro. Qual é a área territorial ocupada por Nova Iguaçu, segundo o último censo, que foi de 2022, 520,581 km². Ah, mas será que isso cai em prova? Cai sim, gente, isso cai em prova, tá? Então, são informações voláteis, vocês vão esquecer, então é importante que você anote essas informações e reveja essas informações próximo da prova, até no mesmo dia, tá? É um tipo de informação que você tem que ver no mesmo dia, só para poder dar aquela relembrada. População residente, quantas pessoas
moram em Nova Iguaçu? 785.867 pessoas. Nível de escolarização de 6 a 14 anos, 96,2%. Isso em 2010, já é uma informação bem antiga. Em relação ao IDEB, o IDEB ele é um instrumento para poder aferir a qualidade da educação em um dado território, através de um sistema de avaliações que são realizadas nas unidades escolares, e daí você consegue calcular uma média em relação ao rendimento desses estudantes. E aí, nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, a nota, a média obtida foi 4,7 em 2021. Já nos anos finais do ensino fundamental, também da rede pública, a média foi 4,4 em 2021. O IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do município, é de 0,713. Essa informação foi lá de 2010. Em relação à mesorregião ocupada por Nova Iguaçu, Nova Iguaçu faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro e ocupa 6,9% dessa área. Quais são os municípios limítrofes a Nova Iguaçu, ou seja, que estão ali lado a lado a Nova Iguaçu? Seropédica, Queimados, Japeri, Miguel Pereira, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita e a própria capital, Rio de Janeiro. Como Nova Iguaçu ele perdeu muitos territórios, hoje em relação ao distrito, nós temos apenas o distrito sede. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, terá mais um para poder completar essa playlist. Eu fiz um simulado para o Estatuto dos Servidores de Nova Iguaçu, o Estatuto do Magistério para quem está tentando para o concurso da educação. Enfim, tem agora um outro concurso, que é da SEMAS, da Secretaria de Assistência Social. E eu posso fazer um simulado de conhecimentos gerais sobre história e geografia do município de Nova Iguaçu. Se você tem interesse nesse simulado, quer que eu faça e disponibilize para venda, coloca aqui nos comentários para poder saber, tá? Então, vamos à leitura da questão. Se eu fizer esse simulado, eu irei colocar os links na descrição do vídeo, beleza? Bom, com base nas informações obtidas pelo Estudo Socioeconômico emitido pelo TCE de 2021 e pelo último censo do IBGE 2022, marque a opção correta sobre o município de Nova Iguaçu. Letra A. Comemora seu aniversário de Nova Iguaçu em 20 de janeiro? Vimos que o aniversário de Nova Iguaçu é comemorado em 15 de janeiro, tá? Então a letra A tá errada. Letra B. A área territorial de Nova Iguaçu é de 420,581 km². Segundo o IBGE, a área territorial ocupada por Nova Iguaçu é de 520,581 km². Então tá errada a letra B. Letra C. A população residente de Nova Iguaçu é de 894.867 pessoas. Bom, segundo o IBGE, o último censo de 2022, a quantidade de pessoas que vivem em Nova Iguaçu são 785.867 pessoas. Então a letra C está errada, só nos resta ser a letra D, a nossa resposta. Seropédica é um dos municípios que fazem limite com Nova Iguaçu. Sim, Seropédica é 1, 2. Temos outros também, como Queimados, Japeri, Miguel Pereira, Caxias, Belfor Roxo, Mesquita e a própria capital, Rio de Janeiro. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlist com simulados de português de diferentes bancas organizadoras, playlist de legislação educacional para a galera da educação, playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, playlist de noções de administração pública, entre tantas outras, tá? Então explore, estude bastante para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos, eu vejo vocês nos próximos vídeos.